call is now being recorded. Quem gostaria de orar por nós, se não, eu também. Amém. Se ninguém orar, eu oro aí, não tem problema. Tá bom, pastor Jorge, pode orar então. Amém. Deixa eu ver se tá. Também tá querido. Oi? Também tá com o nariz. É, né? Tá bom. Pode orar. Fica meio entupido mesmo. Sim, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, estamos aí na tua santa presença, Pai querido, né? Para mais uma aula aqui, glória a Deus. Nós oramos para que, né? E o Senhor com certeza está no controle de tudo, né? O Senhor é que está à frente, o teu Espírito Santo. Glória a Deus, em nome de Jesus, de tudo, Pai, que nós fazemos, né? Em nome de Jesus. E isso é para a tua glória, para o teu louvor, para a edificação da tua igreja, né? Para que a tua igreja atinja a estatura da plenitude de Cristo, né? Estatura de varão perfeito, a medida da estatura de Cristo, né? Glória a Deus. Esse é o nosso... Pai, é a nossa, sabe? A nossa meta, né? Que a tua igreja possa estar completa, né? Glória a Deus. Com mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, Pai querido. Que a tua igreja tenha todos os dons, né? Cada um, todos os membros juntos, possam manifestar essa plenitude, essa estatura da medida de Cristo, Pai amado. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se dispõe a fazer a tua obra, né? Que entrega o seu corpo como sacrifício ao Senhor, né? A sua mente, a sua alma. Glória a Deus. Seus braços, suas mãos, suas pernas. Para o Senhor, Pai querido, o seu intelecto, o seu esforço, né? Glória a Deus, as suas energias, Pai querido. Em oferta, em sacrifício a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? E assim nós estamos crescendo. Para atingir, Pai querido, esta medida. Essa estatura de varão perfeito. A estatura do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Glória a Deus por isso. Abençoa esta aula poderosamente. Que o Teu Espírito Santo, Pai, vá inspirando, que eu tenho certeza que todos esses escritos foram inspirados pelo Senhor, com certeza, Pai. Glória a Deus. Né? E que seja uma bênção extraordinária, chaves, mistérios para nós. Vai desvendando, Pai querido. Coisas que a gente não sabia, mas o Senhor revela. Tesouros tremendos e maravilhosos. Abençoa cada um aqui poderosamente, Senhor. Coloca os teus anjos aí, ao redor da irmã Ricardina, do irmão Geraldo, todos os seus familiares. Aleluia. A irmã Liz, pastor Lucas e o irmão Batista. Coloca os teus anjos, guarda, protege, livra, prospera. Cuida, Pai. Glória a Deus, como um Pai amoroso e maravilhoso que o Senhor é. Aleluia, glória a Deus. E que nós possamos ser filhos que te agradem. Em nome de Jesus, Pai querido. E repreendemos, vai chamando. Todos que o teu Espírito Santo chamou estejam aqui, Pai querido. Repreendemos todo ataque, toda tentativa das trevas sabe? Frustramos, Pai. Todas as tentativas das trevas aí de causar algum problema e algum mal aqui, neste lugar. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui continuando as bem-aventuranças e o conteúdo é bem denso, né? Então eu espero assim passar devagar por cada uma dessas bem-aventuranças, são 9, né?
toda vez que o Senhor quer fazer uma cura, ele usa o 9, né? O 9 é o número da cura, né? 7 da perfeição, 8 da nova criação, 9 da cura. 6 é o número do homem, e assim por diante. Então, aí são 9 bem-aventuranças, se vocês verem, tá? E é onde ocorre a cura completa do ser humano, quando ele completa todas essas bem-aventuranças no seu coração. E existe o contrário também, as má-aventuranças, se você for arrogante, né, não tiver fome de justiça, não for misericordioso, não for puro de coração, né? Então, o contrário são más-aventuranças. Mas a gente está interessado nas boas, né? Nas bem-aventuranças, né? E engraçado que nós ainda não somos, né? O único que é Deus, né? E João fala assim: não sabemos o que havemos de ser, porém, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, o fato de nós vermos Jesus como ele é que mostra que nós estamos semelhante a ele. E para nós começarmos esse processo de nos tornar semelhante a ele, nós temos que conhecer o coração de Deus, né? Como que ele é por dentro, né? E também por fora, mas o por fora vai ficar por último, né? Então começamos por dentro. Então nós já sabemos que o Senhor é humilde, que o Senhor é manso e tal. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre os que choram, né? Então na semana passada, na aula passada, eu perguntei sobre as pessoas que choram na Terra, né? De alguma forma todos nós choramos por algum motivo, mas eu fico querendo captar aquele choro mais quebrantado, mais humilde, né, do qual o Senhor não resiste, né? Porque chorar é qualquer contradição, qualquer angústia, qualquer coisa, pode nos levar ao choro, mas existe aquele tipo de choro que Deus gosta de ouvir, e é aquele do coração quebrantado, né? Coração contrito. E o que é engraçado, eu sinto, não sei se todos sentem, uma dificuldade para atingir o mais profundo do meu coração. Não é todo dia, não é toda hora que existe aquela profundidade, né? Parece que a gente monta uma certa estrutura e a partir daquela profundidade você não passa. É preciso Deus criar uma situação para quebrar você no nível mais profundo. E naquele nível mais profundo, onde fica guardado algumas coisas que ainda estão ali, de uma forma que Deus precisa tratar, né? E a gente vive com essa parte mais externa do coração, que são as nossas habilidades que nós já temos, a nossa maneira de falar, maneira de pensar, maneira de reagir. E quando nós já somos trabalhados por Deus, a gente vai mudando essa parte externa, né? Mas é engraçado que a parte interna, ela ainda permanece e é preciso você buscar, clamar, chorar, pedir para Deus examinar você no mais profundo. Porque esse é o processo, né? Tanto de conhecer ao Senhor, de adorar, porque na adoração você absorve a pessoa de Deus. É importante ser um adorador para absorver a pessoa de Deus. E é também importante você clamar, se humilhar, chorar para o tratamento das coisas que estão mais ocultas, que nem mesmo você sabe de você mesmo, né? Isso é que faz a gente crescer. Então, essas duas atitudes, elas são muito poderosas para isso, né? Eu acredito que pode até ter outras, mas essas são as duas principais atitudes para que você entre num processo onde o Senhor esteja santificando você, tratando, tirando os pecados. Tem hora que Deus quer que você
extravase. Tem hora que você quer extravasar, mas Deus quer que você fique calmo, tranquilo, descanse, não fique ansioso. Tá bom, irmãos? Então, bem-aventurado. Aqui eu repeti a palavra humilde, né? Eu peguei aqui, marquei aqui, eu estou com o mesmo texto numa versão onde que eu posso marcar, e pena que eu tive essa ideia agora, né? Para ir marcando os erros, né? Ou as coisas que ainda podem ser mudadas aqui para o trabalho ficar cada vez melhor. Então, aqui um era humilde de espírito e outro era humilde, mas era para ser manso, né? Essa palavra aí, bem-aventurado os mansos que herdarão a terra. Por que que os mansos herdarão a terra? Os que choram serão consolados, é fácil entender, né? Porque Deus, ele vai consolar por causa do amor dele, né? Aquele coração quebrantado, né? Humilde de espírito, por que que deles é o reino dos céus? Porque eles estão à espera de algo muito superior, né? Que não é encontrado nesse mundo. Porque só os arrogantes, soberbos, que querem as coisas que estão aqui. Né? Porque aqui é o espaço da arrogância, da soberba, tudo, né? O espaço da carne é o mundo. Onde você quiser que a sua carne cresça e fique totalmente explodida, né? É o mundo, é um lugar, né? Mas o reino do céu é para os humildes. E herdaram a terra. A questão de herdar a terra é porque o reino de Deus virá para a terra. Esse reino de Deus, o reino dos céus, ele não vai ficar lá em cima apenas, né? Então, quando ele vier para a terra, esses mansos que procuraram a paz, o que promoveram a paz, né? Serão os que vão herdar, né? Então, esses mansos, eles não revidaram, eles deixaram Deus fazer a justiça, né? Não buscaram seus próprios interesses, né? Tudo que foi feito contra eles, eles, vamos dizer assim, usaram como uma forma de se fortalecer, de amar, de perdoar, né? Enfim. Então, eles têm essa prerrogativa de herdar a terra. Porque a terra também será um lugar de pessoas mansas, né? Não vai mais ter o ímpio, né? O violento, e assim por diante. É engraçado que as palavras, elas têm um significado, mas se você explora mais subsignificado, aquele conteúdo, ele vai se substanciando dentro do seu coração. E exatamente esse é o processo de substanciação do espírito. A palavra tem que se substanciar dentro de você e virar uma substância, igual uma química mesmo. Vai ser uma substância espiritual. E como nós ainda não somos, né? Quando Jesus aparece para nós, ou se manifesta para nós, nas manifestações mais poderosas do Senhor, né, na Bíblia, as pessoas caem de boca no chão, como Daniel, como João, né? Por quê? Porque o não ser não consegue suportar o ser. O não ser não suporta o ser, não tem forças diante do ser. O ser abate o não ser. Então, assim também acontece com a presença do anjo também, né? Quando um anjo aparece, as pessoas tremem, né? E aí o anjo tem que falar, em paz, não temas. O próprio Senhor Jesus fala, não temas. E à medida que nós fomos nos tornando o Senhor, substancialmente, sendo, né? Se tornando um ser substancialmente espiritual, nós vamos causar impacto pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa presença. Então, esse trabalhar que o Espírito Santo está fazendo em nós para resultar no revestimento de poder e para que nós possamos carregar o dom de Deus, né? Que é
o derramado Espírito Santo 7 vezes mais, que ele prometeu agora, no final dos tempos, para podermos fazer a obra dele. E nós temos que estar suficientemente formados espiritualmente, preparados, para não trincar. O que é trincar? É deixar a glória de Deus vazar para si mesmo, né? Você começar a dizer, olha como eu sou isso, olha como Deus me revestiu, olha como o dom que está em mim é grande, e eu sou esse tal, tal. Então tem que tomar cuidado com isso, porque o Senhor Jesus já falou que quando o homem se exalta com as coisas que não são dele, né, porque são de Deus, o próprio Deus deixa ele, abandona ele. E tem até um episódio, o Senhor Jesus mostrando para Eren isso. Ele fala, se você quer ver uma hora que Deus abandona um homem, é assim, aí o homem está fazendo um milagre lá e de repente ele se exalta. Então, ser humilde, né? Ser manso. Tá? Amém, irmãos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Alguém quer comentar essa parte dos humildes e dos mansos? Quer completar alguma coisa? Que a gente passa aqui para os outros 3, né? Fizemos 3, vamos fazer mais 3. Pode falar, pastor Jones. Amém, Jesus Cristo. A gente vê, né, pastor Lucas, que tudo isso vem do caráter de Deus, né? Isso tudo não passa do próprio caráter de Deus. O próprio Deus é manso, é humilde, de verdade, né? Como a gente falou, hoje em dia existe muito a falsa humildade, né? A falsa piedade, a piedade como fonte de lucro, ou até a humildade como uma fonte de lucro, né? Então, o que a gente está seguindo, né, não é mais do que o próprio caráter de Deus, né? É nós sermos iguais ao nosso Pai, humildes de espírito, mansos, né? Porque Deus, ele é assim, sem dúvida nenhuma. Né? E isso é extraordinário, é isso que a gente está perseguindo, perscrutando, né? A gente quer ser igual ao Pai, ao nosso Pai, né? O Filho querendo ser igual ao Pai e imitando ele em todas as coisas, né? Essa humildade, a mansidão e todos os atributos de Deus, né? Os atributos do caráter de Deus. E então a gente tem que perscrutar esse caráter do nosso Pai amado, né? E sermos iguais a Ele para que as pessoas no mundo possam, pela graça e pela misericórdia dele, ver isso em nós, né? Que a gente tenha mesmo uma humildade verdadeira, autêntica, uma mansidão, né? E a gente possa mostrar isso, né? Na verdade. Amém? Então vamos lá. Sede e fome de justiça. Tem fome, né? Fome e sede de justiça serão saciados. Então, a justiça, a palavra de Deus, ela dá 2 significados para a justiça. Jesus foi feito para nós sabedoria, justificação e redenção. Sabedoria porque foi o próprio conhecimento de Deus que se manifestou em Jesus, né? Justificação, porque aqueles que estão em Cristo estão justificados do pecado. Então, a justiça de Deus, nesse caso, aconteceu para nós na forma de que, quando você aceitou Jesus, você aceitou que a ira de Deus caísse sobre o Cordeiro e, portanto, você foi perdoado dos seus pecados. Porque se a ira de Deus caísse, porque a ira de Deus é justa, né? Então, se a ira de Deus caísse sobre você, você não resistiria, você não sobreviveria à morte. Então, nós, todos, vamos sobreviver à morte porque nós nos submetendo ao sacrifício de Jesus, que a ira dele, pelos nossos pecados, caiu sobre ele, não sobre nós. Por isso fomos justificados. E redenção, ele foi feito para nós, redenção, porque ele é o caminho para que nós sejamos redimidos.
E a redenção é a redenção do corpo, é a transformação do corpo que aconteceu com Jesus, acontecerá conosco, porque tudo que aconteceu com ele se refere a nós. Então nós somos seus seguidores, então consequentemente vai acontecer conosco. Então é tão interessante isso, porque até a ressurreição e a forma como Jesus se comportou depois da ressurreição é o que vai acontecer com a igreja também, né? Ficou 40 dias pregando o evangelho, né? Depois da ressurreição e assim por diante. Então aí tem mistério sobre a transformação nessa parte aí. Tá? Então, e a sede de justiça significa que o mal precisa ser punido, certo? Mas quando você pune o mal, você ainda espera que a pessoa, ao receber a punição, aprenda que aquilo que ela fez é errado, se converta e se arrependa. Por quê? Quando o Senhor Jesus nos perdoou, ele transformou todos os pecados que nós tínhamos cometido em situações de aprendizado, porque ele perdoa, deixa a consequência acontecer para usar aquilo como aprendizado. Quando você está sofrendo por uma consequência de um pecado, são poucas as pessoas que lembram por qual situação você está passando aquilo. Qual pecado ocasionou aquela dificuldade? Né? Teve gente, por exemplo, que abandonou o marido, pegou outro marido e hoje está passando uma prova. Né? Deus perdoou, cometeu praticamente um adultério, Deus é que sabe, né? E está passando uma prova. E aí aquela prova ali não está mais acusando ela, você é adúltera, você é isso, você fez. Não, Deus perdoou, porque você está em Jesus. Mas Deus está usando aquela dificuldade para ensinar você uma nova condição de vida. Seja uma dificuldade financeira, dificuldade com os filhos e assim por diante. Estou dando um exemplo só, são vários, né? Não, perdoe aí se não estou querendo atingir ninguém específico, em particular, de forma alguma. É um exemplo que me ocorreu aqui. Isso acontece com o homem, com a mulher, com qualquer um de nós, né? Porque é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, muitos não, todas as nossas consequências da nossa vida são resultados de alguma coisa que nós fizemos, porque sempre o pecado é perdoado, porque a perdão é o direito de estar na presença de Deus, é o direito de ter a vida com Deus, e a consequência vem porque nós estamos num mundo em que tudo tem sua consequência, e você vai aprender com as consequências daquilo que aconteceu. Aí quando você consegue lembrar, aí falar, poxa, Deus me perdoou, mas eu tenho que ficar firme. Engraçado, quando você passa pelo processo do tratamento de Deus, por causa de uma situação dessa, por exemplo, você vai ganhar uma ficha limpa no final, sabe? Eu já tive essa sensação de ter uma ficha limpa no final. Eu fiz uma coisa errada, veio as consequências, pedi perdão para Deus, né? Veio as consequências, aceitei as consequências, passei aquele tempo difícil, aí depois Deus vai lá e limpa a ficha todinha sua. Minha ficha ficou limpinha. Aí eu fiquei tão feliz. Mas a gente vai pecar de novo. Vai fazer alguma coisa diferente, né? Nós somos muito criativos nessa parte. Mas você vai se submeter, vai deixar Deus tratar, e Deus vai fazer a ficha limpa. E engraçado é que esses degraus, você, na presença de Deus, se você não for rebelde, não retroceder, vai sempre subir. Eu sempre percebi que a minha vida está sempre melhor do que já esteve. Por causa disso. Porque, mesmo errando, levantei a cabeça, continuei andando, o Senhor me deu o processo, eu passei e fiquei mais alto, espiritualmente, mais forte, mais resistente, mais puro, mais confiante, mais fervoroso do que no estágio anterior. Apesar de que foi por meio de uma queda e de um arrependimento, mas eu aceitei o processo. Entenderam como é que Deus trabalha?
a própria situação ruim que você causou para você mesmo é usada ao seu favor. Por isso que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E é todas as coisas, se é todas as coisas, é todas as coisas, até os seus pecados, as suas quedas, né? Desde que você não largue mão, que nem Caim. Caim largou mão, foi embora para a terra de Nod e não quis saber mais da presença de Deus. Aí não tem jeito, entendeu? Mas também nós temos a sede de justiça de que o mundo melhore, de que o mundo seja transformado pelo reino de Deus, né? Nós temos essa sede de justiça, eu quero que o mal seja extinto do universo, eu falo universo, eu não quero viajar para uma outra galáxia com o corpo glorificado e encontrar o mal lá, né? Então, e nós queremos que as pessoas que estão praticando esse mal recebam consequências para que elas possam enxergar que é mal. Mas vão ter aqueles que, infelizmente, não amam a justiça. Não vão entender que esse mal é para transformar ou vão ficar com raiva de Deus, achando que Deus é injusto. E aí piora a situação para elas mesmas. E vai piorando e piorando, piorando e se condena. Quer dizer, Deus não condena a pessoa. A pessoa se condena porque a pessoa não aproveitou a oportunidade do arrependimento quando veio a contradição da sua vontade em cima daquele mal que ela praticou. Ela não entendeu aquilo e transformou aquele castigo, que poderia se tornar uma bênção, de uma ficha limpa, numa ficha mais suja. Então eles pioraram ao invés de melhorar. Só que, veja só, o barranco desliza para todo mundo. Não pense que Deus fica fazendo seleçãozinha, eu vou deslocar o barranco aqui e vai derrubar a casa do Joãozinho porque ele me ama, ou não me ama, entendeu? Não, eu vou levar ele para o céu, ou eu vou desbancar aqui o barranco para a casa da outra lá que me odeia porque eu sou vingativo. Não tem nada a ver, o barranco desliza para todo mundo. Só que como você reage, né, quando o barranco desliza na sua vida, é que faz a diferença. Né? Deus não é seletivo, os terremotos, maremotos, né? Agora, você vai passar aquele processo, você vai passar dificuldade como todo mundo, vão mandar roupa para você, vão mandar alimento, vão mandar comida, vão mandar cobertor, você vai para debaixo do barracão por um tempo, até você fazer sua casa de volta, para voltar a morar, você vai passar essa dificuldade. Mas a maneira como você vai se comportar é que Deus vai estar medindo o seu coração. Entendeu? E aí o que acontece? Quando acontecem as coisas no mundo, que não são seletivas, acontece para todos, né? A maneira como nós comportamos, que determina como nós vamos sair da situação e que Deus vai usar aquilo para promover você. Porque você foi um servo bom e fiel, suportou, né, a dificuldade, deu testemunho, enquanto todo mundo estava, né, querendo um tomar uma coisa do outro, você estava se oferecendo e dando até o pouco que você tinha para aquele que estava pior que você. Entendeu? Agora, quem vive achando que vai sempre lucrar em qualquer situação e que vai lucrar usando até de má fé e de violência contra qualquer pessoa que esteja numa dificuldade, como a gente viu aqui na época da pandemia, pessoas cobrando bem alto por determinadas situações que estavam em falta, ao invés de tentar ajudar, né? E eu falava assim, meu Deus, o povo é cananeu mesmo, né? O povo aqui no Brasil é cananeu, consegue explorar o seu semelhante quando ele está na pior dificuldade, que a pandemia foi uma dificuldade terrível para todo mundo.
Tinha gente explorando os outros aí, né? E aí? Quando se terminar, Deus sabe qual que é a ficha que ele vai ter, né? A ficha sua vai estar bem suja. Então, é isso que Deus tem que mostrado, né? Para que servem as dificuldades, né? São oportunidades para nós nos tornarmos seres humanos melhores através da fé e obediência à palavra de Deus. Mas, infelizmente, vão ter os rebeldes, os que acham que tem que sempre que lucrar, que querem destruir a condição dos outros porque a dele foi destruída e ele quer se recuperar tomando o que é dos outros, né? E aí vem o juízo mesmo definitivo, porque a pessoa vai acumulando tanto, que uma hora a taça dele enche, transborda a iniquidade e é complicado, né? A situação dele é complicada. Então tem uma parábola que mais tarde o Senhor Jesus vai falar que a árvore, né, vai cair e do jeito que ela cair, ela fica, né? Isso é referente à morte, né? Referente à morte da pessoa. Amém? Vamos lá, para frente. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer mover o coração. A palavra misere é mover, e córdio é coração, é mover o coração. Então, se você move o coração por causa das outras pessoas, Deus também vai mover o coração dele por sua causa. Seja para perdoar, seja para ajudar, seja para abençoar, né? Seja para falar uma palavra de consolo. Então, a misericórdia, ela não significa só perdão. É tudo que move o seu coração em favor do seu próximo. Tá bom? E aqui nós temos os bem-aventurados, os puros de coração. Quem for mais puro do que eu, me explica o que é isso aí, porque até hoje eu estou tentando entender o que é ser uma pessoa pura de coração, porque eles verão a Deus, né? Eu ainda não vi ao Senhor, né? Então talvez eu não seja puro de coração. Então, essa daí é mais difícil explicar. Amém? Alguém quer comentar? Pode falar, irmão Geraldo. Então, eu vou falar o que eu entendo. O puro de coração, o que eu sei e o que o meu coração diz. O puro de coração vê o lado bom das pessoas. Ele vê o lado positivo das pessoas. Se uma pessoa pratica a maldade ou qualquer coisa, ele dá uma chance para as pessoas se arrepender. Dá uma chance para a pessoa melhorar. Mesmo que a pessoa estiver passando um momento difícil, se ele pedir ajuda, ele nunca nega ajuda para ninguém. Na real, ele é justo no que faz. Por quê? Se você não é puro de coração, você vai começar só a olhar o lado negativo das pessoas. O puro não. O puro olha para cima. Ele só olha o lado positivo da situação. O lado bom. O lado que Deus olha. Deus sempre pensa que você vai se arrepender e vai se voltar para Ele. Ele nunca desiste. Esse é o coração puro. Nunca desiste. Sempre olha o lado bom das pessoas. Amém. Pode falar, pastor Jonas. Amém. Antes de falar do puro de coração, eu vou até só comentar o que o pastor Lucas falou, né? Porque é verdade, né, amados? Quando a gente age, o céu reage, né? Agora, também tem a questão da nossa reação diante das dificuldades, né? Isso também traz consequências, né? E eu falo por mim, porque teve situação que eu fiquei perturbado, fiquei desesperado, muitas vezes, né? Mas eu sei que não é a vontade de Deus, porque Ele está no controle das coisas, né? E eu posso dizer que Deus sempre foi fiel, né? Deus sempre foi fiel. Então a gente tem que reagir bem diante das dificuldades, porque a nossa reação diante das dificuldades faz o céu reagir, né? É o efeito cadeia, né? É o efeito cascata, um efeito
né? Glória. E isso faz diferença, a nossa reação diante da dificuldade, ela é algo que o céu reage, algo tem uma consequência extraordinária. E a gente tem que pedir isso, né? E realmente tentar, assim, reagir da melhor forma diante da dificuldade, né? Assim, tendo fé mesmo, esperança em Deus. Amém. Agora, na questão da purificação do coração, é isso. Eu entendo, sim, que é assim, por exemplo, você purificar o teu coração dos sentimentos ruins, né? Você purificar o teu coração é você purificar dos sentimentos ruins, da mágoa, da amargura, o ressentimento, né? Se a gente conseguir purificar o nosso coração disso, o nosso coração vai ficar puro, né? O que contamina o coração são essas coisas, os sentimentos, as emoções ruins, elas acabam contaminando o nosso coração, né? E se a gente conseguir se livrar desses sentimentos, que é outra coisa que não é fácil também, porque nada é fácil, né? Mas é um aprendizado, é um exercício que a gente tem que fazer, né? E eu vejo que purificar o coração é purificar dessas coisas, desses sentimentos, dessas emoções. Né? Amém. Pode falar, irmão João. Amém. Bom, foi até bom o pastor Jones falar, o pastor Lucas, porque aí está a diferença do coração do profeta, né? Igual o pastor João Carvalho falou. Eu nunca guardei mágoa, por isso que eu não entendi o porquê do sofrimento, assim, sabe assim? A pessoa às vezes me apontava muito por uma coisa e eu não guardava mágoa, eu não entendia por quê. Aí quando o Senhor me mostrou o dom de profeta em 2020, foi onde que veio a revelação, por quê? Um coração sem mágoa, aí por isso que o Senhor usa diferente. Aí a gente não dá para explicar muito, porque tem muita gente que tem às vezes alguma mágoa, mas não tem, não entende, né? O que falta para limpar. Aí o do profeta, que é o Senhor que mostrou, tem essa diferença de não guardar mágoa, aí que é o coração puro. Amém? Amém. Ok. Alguém mais quer comentar? Vamos continuar, então. Só levantar a mão quem quiser comentar, tá? Bom, então, temos aí mais... eu não consegui falar muito sobre o puro de coração, falou o pastor Jones, o irmão Geraldo e o irmão João. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Jeová. Então, pacificador é aquele, não é só aquele que ele busca a paz, né? Ele promove a paz, ele faz a paz acontecer. E não é só o fato dele ser pacífico, né? Porque tem o passivo também. O passivo é aquele que deixa tudo acontecer e não faz nada, é passivo. Mas o pacífico, ele busca a paz, né? Ele promove a paz. Ele traz um ambiente de paz para onde ele está, né? Então, ele vai, através das atitudes dele, da maneira dele fazer as coisas, ele vai reatando os laços quebrados entre as pessoas, entre os relacionamentos, né? Entre as mentes, os corações, né? Que estão em atrito, como posso dizer, cada um para um lado para o outro, né? Então, o pacificador, ele se preocupa com a união, né? Porque depois da paz vem a união, né? A união das pessoas, as pessoas começam a viver em propósito, né? O mesmo propósito e fazem as coisas para o bem de todos, né? Amém? Pode falar, irmão João. Tem uma parte que eu não falei, que o Espírito Santo me mostra também, é quando a pessoa tem um coração magoado. Porque como eu não tenho não guardo, né? Não é porque eu quero, é porque é um dom de Deus, né? Aí o Espírito Santo me ajuda a discernir quando a pessoa tem um coração magoado. Aí o Espírito Santo me dá estratégia para tentar
conversar com a pessoa e mostrar. E quando é de Deus, toca, né? Entra no ouvido e vai no coração, igual a espada dois gumes. Aí a gente tem que ter discernimento do Senhor para não frustrar a pessoa, para a pessoa não ficar mais magoada. Quando a pessoa tem uma mágoa, muitas das vezes é difícil de sair aquilo, né? Uhum. É tempo, por isso que é devagar. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então, os pacificadores hoje no mundo são muito poucos, né? Principalmente nos ambientes aí onde a gente vê que repartições públicas, lugares onde tem governos, né? Existem falsos pacificadores. São aquelas pessoas que elas não se importam com o certo. Elas querem que as pessoas entrem em acordo e vivam em paz, apesar de estar todo mundo concordando com o errado. Onde tem a corrupção, desvio de dinheiro, né, influências, interesses, e aí ocorre a falsa paz. Só que essa falsa paz, ela estoura em algum lugar. Aí volta a acontecer conflito de novo. O nosso país, os nossos políticos são especialistas em criar falsa paz entre eles, entre o povo e entre as coisas que o povo precisa. Né? Isso a gente vê bastante. E no mundo também. E os filhos de Deus, como bons governantes do mundo, que também vão ser bons governantes, né? Vão ser os governantes do mundo, né? O Senhor promete um reino, não é um reino teórico, não. Não é um reino astronômico de uma estrela que está lá no céu e nunca vai alcançar, não. É um reino que vai vir para a Terra. E esses governantes que o Senhor vai plantar na Terra, que são seus filhos, né? Que é a sua noiva, eles vão ter todas essas qualidades e vão governar com paz, plantando a paz verdadeira. E a paz verdadeira tem um ditado que diz assim, que não há paz sem justiça. Então vem a justiça. E a justiça significa cada um receber segundo suas obras. Quer sejam as boas ou más. Então essa é a base da paz e a justiça. Amém, irmãos? Agora existem 3 tipos de frutos que você dá na sua vida espiritual. Existem 3 tipos de batalha que você passa na sua vida espiritual. Primeira batalha é consigo mesmo. Então, você dá fruto também para o seu próprio coração, tornando melhor. Segundo batalha que você passa é com os seus próximos, ao seu redor. Entendeu? Então, seu vizinho, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, sua família. Então, essa é a batalha que você dá frutos, né? Quando você vence, você dá frutos para os que estão ao seu redor. E tem aquela batalha que você passa com o mundo, com as potestades que estão no mundo, com os poderes espirituais da maldade que estão no mundo. Quando você vence, você dá fruto para o mundo, que no caso é justiça e amor, né? Através do evangelho, através do seu testemunho que alcança as nações, alcança os lugares, né? Então, o inimigo, ele não quer que você vença você mesmo, ele não quer que você vença as circunstâncias ao seu redor, e ele não quer que você vença o mundo, né? Porque o Senhor veio para nos libertar do pecado, da justiça, né? O Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e veio nos libertar do pecado, da carne, da morte, do diabo e do mundo, né? Então, nós somos vencedores do pecado, da morte, do diabo e do mundo, certo? Então, é aí que nós temos que perceber. Quando você chega no nível do mundo, você começa a ser perseguido por causa da justiça. Qual justiça? Quando você pratica a justiça, que você busca as coisas certas,
E quando você prega o evangelho também, porque o evangelho é justiça de Deus, e aí você é perseguido. A palavra de Deus diz, aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguições. Se você viver de maneira justa e piedosa, alguém não vai gostar, e o inimigo vai suscitar pessoas para odiar você e perseguir você. Algumas pessoas, né, por promover a justiça, né, são perseguidas. Hoje nós temos exemplos, né, no nosso país, pessoas perseguidas por causa da justiça. A tendência é aumentar o número de pessoas perseguidas por causa da justiça, por causa do cenário do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a tendência é que as pessoas também se tornem mais justas à medida que se arrependam e creem no Senhor Jesus. Então, nós temos que fazer essa justiça do Evangelho, alcançar os corações, para que exatamente esse tratamento que vai acontecer no mundo resulte em salvação das vidas. E venha o reino, e venha a verdadeira paz, e assim por diante. Então, porque deles é o reino dos céus, né? Então, quando você semeia a justiça, que é Jesus, você está semeando o reino dos céus. Então, quando você está sendo perseguido por causa da justiça, que é Jesus, você está sendo perseguido, né, por estar lutando a causa de Deus, a causa do reino dos céus. Amém, irmãos? Bem-aventurado sois vós quando vos afrontarem, vos perseguirem por minha causa. E só, afronta, perseguição e mentira. Disserem toda sorte de mal contra vós, calúnia, mentira. Aí, ó, a reação nossa. O bem-aventurado, ele tem sempre uma reação espiritual, né? Ele não é cego de achar que as coisas estão sempre boas para o lado dele. O bem-aventurado, ele sabe que as coisas não são positivas, né? E tem gente que só gosta de coisa positiva. Mas as coisas negativas, né, são boas no reino dos céus. Porque ele diz assim, ó, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, se você tiver só coisas positivas, é muito perigoso, porque você não tem grandes recompensas. Certo? Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Entendeu? Então, não é que você é um cara que vai atrás de perseguição, né? Que você vai ser um chato do evangelho, que vai pregar o evangelho e irrita todo mundo, e daqui a pouco começam a te caluniar, te perseguir. Não é isso. Você vai fazer por amor, você vai fazer da maneira mais doce possível, da maneira mais humana e tratável possível, da maneira mais justa e pacífica, e mesmo assim vão te perseguir. Todo mundo acha que é amigo de Deus. Todo mundo. Se você perguntar se você crê em Deus, creio. Você acha que Deus é o quê? Seu amigo ou seu inimigo? Não, Deus é meu amigo. E você? Eu sou amigo dele. Mas ninguém sabe que a carne nossa é oposta a Deus. A nossa carne não é amiga de Deus, porque ela está presa no pecado. Se você já creu em Jesus, se arrependeu, você está suplantando o velho homem à carne. Mas quem não está em rebeldia e não sabe. O que acontece? Se você quer saber o quanto a sua carne é inimiga de Deus, faz um jejum. Você vê como é que ela fica revoltadinha, né? Então, o que acontece? As pessoas esquecem que nós estamos num mundo caído, que nós carregamos um corpo caído, um coração caído, uma carne caída, uma mente caída, um sentimento caído. Nós nos esquecemos. Nós achamos que nós somos boas pessoas e que Deus viu essa bondade toda em nós e falou, não, tadinho dele, eu vou salvar ele. Né? Ele merece entrar no céu, poxa, ele é tão bom. Não tem nada disso. A nossa carne não é boa, o que estava dentro do nosso coração não era nada bom, porque é o pecado,
E nós não somos pessoas boas. Porém, no momento que nós cremos, nos arrependemos, Deus começou um processo de mudança. A partir daí, ele sela você e atribui justiça a você. E ele começa a te olhar com os olhos como se você fosse Jesus. E aí ele começa a olhar para você de uma forma diferente, porque você está coberto com o sangue de Jesus. E aí ele vai te dando as riquezas do reino celestial para você crescer nessas riquezas celestiais. Mas não é por nenhuma bondade ou, sei lá, amizade que nós alcançamos essa salvação, não. Foi graça e misericórdia. Tá certo? Então, o que acontece com as pessoas que ainda não alcançaram isso? E vê você prosperando, espiritualmente, materialmente, ou mesmo você dando testemunho, o que vai acontecer? Você tem que lembrar que elas são pessoas caídas, que elas vão te perseguir, que você esteve na mesma situação que elas. Por isso que Paulo fala assim, a nossa luta não é contra o ser humano. O que é? Carne e sangue. Nossa luta é com os impérios e potestades que vão se usar das pessoas que ainda estão no pecado e estão caídas para e contra você. Por isso que Jesus na cruz falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, são idiotas úteis, são instrumentos na mão de Satanás. E não sabem que são. Perdoa. Né? E assim a gente vai levando a misericórdia, porque o outro lado, que não é a misericórdia, fica por conta de Deus, né? Amém? As 3, a bem-aventurança, nós terminamos, são um bloco de 9. Alguém quer comentar? Porque hoje já estamos com 9 horas. A minha querida irmãzinha não veio, agora a irmã Sabrina veio. Apareceu. Alguém quer comentar essas últimas 3 a bem-aventurança? Pode falar, irmão. Desculpa. Batista, pode falar. Achei interessante falar que o homem não é bom, né? Isso é interessante, porque tem muita pessoa que fala assim, eu sou bom. O próprio Jesus chamaram ele de bom, né? Falou assim, bom é o Pai. Jesus ensinou nós muito e não tem uma passagem na Bíblia que você vê Jesus rindo. Ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho sistemático, né? E não riu e não se gabou, né? Então a gente não tem se gabado daquelas coisas que o Senhor usa nós para levar o evangelho. As curas que faz, as pessoas que são buscadas para Deus, que a pessoa que é buscada para Deus não é para você, é para o Senhor. E para isso nós estamos aqui, né? Para levar o evangelho, seja aquilo que for que Deus te usa para levar, e buscar as pessoas com uma paciência aí para buscar para o Senhor. Aí é através disso que vai vir os frutos, né? Se você buscou pelo Senhor, ou a gente não sabe, né? Aí é você e Deus. A gente não tem como eu te falar se você está certo ou está errado. Eu não sei fazer isso porque isso é a parte de Deus, né? Amém? Deus esteja sempre no comando da nossa vida, em nome de Jesus. Pode falar, pastor João. Eu estava falando. Estava desligado, né? Eu ia falar. Pode falar, eu não sei. Pode falar, pastor João. Não, é que Deus, não sei porque que o Espírito Santo está colocando tanto no coração isso. O quê? Que é essa questão de que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Glória a Deus. gente sabe que, claro, Israel, ele teve um favor divino muito grande, né? De ser o detentor da lei, o detentor dos mistérios de Deus, né? Mas Deus nunca tratou com privilégio por causa disso, né? A gente sabe que sempre quando Israel pecou, ele sofreu as consequências, né?
E todo mundo é assim, o indivíduo, né? Tanto o indivíduo como raça, como país, seja o que for, tudo é igual diante de Deus, né? Ele nunca teve um filho preferido, uma raça preferida. E Israel, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. E de Israel foi cobrado muito, né? E glória a Deus. E a gente vê, né? Tudo indica, né? Por profecia, né, Deus está mostrando isso, que, por exemplo, o Brasil é um país que tem promessa. Daqui saiu o último avivamento, né? Mas é uma determinação divina, né? Por isso que os 144 mil não vai ser só judeu, não vai, porque senão Deus estaria indo contra a palavra dele, Deus estaria indo contra as determinações dele, né? Então os 144 vão ser de tudo, vai ser judeu, vai ser gentil, vai ser tudo, né? E isso é lindo, amados, né? Não existe privilégio, né? Filho privilegiado, né? Tudo, Deus trata do mesmo jeito. E a quem muito é dado, ainda muito será cobrado. Como foi cobrado de Israel, né? Como ele foi cobrado por ser um país que tinha nas mãos dele as bênçãos divinas, os mistérios divinos, né? Dele veio o Messias. E isso foi cobrado. Como diz a palavra, tempos de vingança, né? Por que aconteceu isso com Israel? Tudo o que aconteceu com Israel. Por que aconteceu? Vingança, né? Por eles terem, rejeitado o seu próprio Messias, o próprio Deus que eles serviam, eles crucificaram. E isso teve um preço muito grande, né? Mas, amados, né? Deus não mente, Deus não falha, não mente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, glória a Deus por isso, né? Então, nós todos temos o mesmo valor, né? Sem dúvida nenhuma, né? Amém. Glória a Deus. Pode falar, irmão Geraldo. Só lembrar que o julgamento não vem contra os judeus. O julgamento vem contra o pecado que as pessoas cometeram. Então, o julgamento não é só para Israel, só para os judeus. O julgamento começa pela casa de Deus. Ele vai pegar em todas as nações, porque todas as nações pecaram contra Deus. Então, o juízo não vem só para Israel. Começa com Israel, mas esse juízo, aonde tiver mais pecado, maior vai ser o juízo de Deus. Esse juízo não é localizado a Israel, a Estados Unidos, a Brasil, mas sim em toda a terra que pecaram contra Deus, que contaminaram a terra, que derramaram o sangue dos inocentes. Então, isso não é só exclusivo, né, de um povo, mas de todos ser humano que viveu sobre essa terra. Amém? Amém. Ok. Então vamos lá. Pode falar, irmão Batista. Levantou a mão aí? Nazário, quando a gente vai pensar no mundo espiritual, o Senhor vai mostrando pra gente assim, a batalha espiritual que a gente vive, igual nos Atos dos Apóstolos, né? Fala que a luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Se você for estudar geração em geração, teve muita maldade que foi feita em todo o país. Não só no Brasil, nos países no geral. Foram tomadas indevidamente, pessoas que foram mortas indevidamente por causa disso ou daquilo. Então isso aí já era uma batalha espiritual, isso aí é mundial, né? Mas é o Senhor que é o dono de tudo, Ele que vai mostrar o caminho e a hora certa para tudo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos lá. Vós sois o sal da terra. Opa, o pastor João chegou agora. Paz, pastor João. Paz, pastor Nossa João. vida. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. pastor. Paz, pastor João. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar sem sabor, como será salgado? Ou como se salgará, né? Então, veja só. Alguém já viu... Ah, que bom, acabou o trabalho.
Alguém já viu um sal se tornar sem sabor? Vocês têm essa experiência em alguma parte da sua vida? Quem tiver, relata aí. Isso aconteceu comigo várias vezes. Você pede o sal. Não, eu tô falando do sal mesmo, não você. Sim, desculpa, eu cheguei agora, desculpa. Não, eu quero saber se você já viu um sal na natureza perder o sabor. Dizem, né? Pode comentar? Pode, vamos lá. O irmão é cozinheiro e vai saber dizer também. Não. Teve uma vez que eu posso falar das pragas do dia a dia, né? Mas não é dessa agora. A dengue. Quando eu fui contaminado com dengue em 2006, eu perdi o sabor de tudo. 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 Até do sal. Perdi o sabor. Saiu tudo, tá? Tá. A experiência é diferente, porque eu nunca tinha sentido. Até a água que eu colocava na boca, eu vomitava. A única coisa que parava no estômago foi vitamina de leite com banana maçã, só. Tudo que eu punha na boca, o sal, eu não sentia sabor. Foi diferente. Tá certo. Bom, então dizem que o sal, ele fica sem sabor quando ele fica na rocha, cristalizado, formando um bloco duro. Certo? Formando um bloco duro, como se fosse uma rocha. Quando ele vira pó, que ele se espalha, ele dá o sabor, né? Então, mas quando ele vira um bloco. Então, pessoas que ficam fechadas dentro da sua religião, dentro do seu bloco ali, de pedra, e não saem para fora, elas perdem o sabor. Entendeu? Isso é o que já contaram para mim uma vez. Alguém levantou a mão aí? Não, é verdade, pastor Lucas, porque o ser humano gosta de uma bolha. Ele gosta de ficar confortável dentro da sua bolha. Ama. Aí, quando fura a bolha, é desconfortável. Mas para buscar Deus, tem que fazer isso. Não, vamos lá, pessoal. São 9h11. Até 9h30 a gente comenta. Quem vai agora? Pastor João ou João Profeta? Eu tô curioso, eu nunca pensei muito no sal físico, né? Eu já fui no Mar Morto, eu já fui no Mar Vermelho, e no mar, nessa terra, como é que chama? Terra, é a parte mais baixa, 200 metros mais baixa que o oceano. Quando o mar secou lá, o sal ainda teve gosto de sal, estava em cima da superfície. E no Mar Vermelho nós tomando banho lá também, salgado. Você falou, então, quando é que você falou que o sol, isso aqui é só na parte física, né? A parte física, o sal físico, fica duro, quando você junta e ele forma aquela rocha, mas ele tem que se cristalizar, né? Tem que cristalizar. Isso eu nunca vi, não. Ele fica que nem um bloco de topázio, como é que fala? Ai, como é que tem o nome? Aquele bloco que tem um cristal, um bloco de cristal. Ele fica que nem um bloco de cristal. Aí você fala a boca e não tem gosto, é isso? Interessante isso. Tem que raspar ele para poder ter gosto. Pode falar, irmão João Batista, depois a irmã Cristiane quer falar. Isso aí tem sentido assim, ó. Sendo que Eclesiastes 3:1 fala que ela tem todas as coisas embaixo do céu, né? Mas tem pessoas, igual já foi ministrado em alguns lugares, que às vezes a pessoa fica sentada ali no banco 10, 20, 30, 40, 50 anos e não age para nada ali. Só vai e volta. Não faz nada, não pratica nada. Fica como sal sem tempero, sem sentido, cristalizado. Então, assim, a gente tem que orar muito para quebrar isso, porque às vezes a pessoa vai e fala, eu estou inato, estou fazendo a vontade de Deus. Amém. Então, vigiar em cima disso, né? Amém. Deus, ele manda um dom para cada um, e sem exercício ele vira um fruto morto, né? Amém?
Amém. Irmã Cristiane, primeiro dia, pode conversar. Vamos lá, sua opinião, faça seu comentário. Shalom, shalom. Começando, né, saudando os irmãos, né? Amém. Eu quero, aqui pegando um gancho da última fala, né, do pastor John, quando ele fala que às vezes a pessoa está lá no banco e não exerce, não faz nada na obra de Deus, e o que já foi falado aqui, que o sal que conhece que quase não tem sabor, é aquele que está endurecido como uma rocha, né? E trazendo para o lado espiritual e para dinâmica como igreja, o sal, ele serve para dar sabor, né, para temperar, e o sal, e o que o sal faz? O sal faz as pessoas sentirem sede, né, e nós sabemos que Jesus, ele é a fonte das águas vivas, e porque de hoje a gente não vê as pessoas buscando o Senhor Jesus, porque ao olhar para a igreja, ao olhar para o sistema, né, que está endurecido, que está numa bolha, para aqueles que defendem suas placas, suas ideologias, eles não sentem, são cristãos, né, sem graça, não traz sabor, não leva as pessoas a sentirem sede de Jesus. Jesus ainda falou, né, eu sou a fonte de águas vivas, quem tiver sede, que venha a mim, e eu darei a água, né, a água viva. E as pessoas não querem essa água viva porque nós, como igreja, não estamos causando essa sede no mundo, né? E quando o Senhor nos chama para ser sal, justamente para ser diferente, é para ter um estilo de vida diferente, é para mostrar Jesus, né? Através das nossas vidas. Isso que eu entendo, né? Quando se fala no sal, né, que devemos trazer sabor e trazer ao mundo sede, né, por Yeshua. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade aqui. Amém, obrigado. Muito boa essa parte, eu nunca tinha ouvido, né, que o sal traz sede. Bom, eu sei que o sal traz sede, mas dessa maneira espiritual eu nunca tinha ouvido. Muito bom, muito bom. Deus que abençoe. Então, quando o sal perde o sabor, né, fica duro, o coração duro, rocha lá, vira rocha. Ele não serve mais para nada, senão para ser jogado fora, pisado pelos homens. Pode ser que essa palavra pisado pelos homens signifique que ele vai ter que ser quebrado e voltar a ser sal de novo. Né? A ter sabor, porque depois de pisado, quem sabe, né? Ele fica moído de novo, né? Ele estava duro. E pode ser que ele se misturando com a terra, ele se fique contaminado, né? Fique sujo. Porque foi pisado pelos homens, não serve para separar a terra do sal. A irmã quer falar novamente? Pode falar, até ficou com a mão levantada aí. Irmã Cristiane? Não, é que eu esqueci de baixar a mão, não, mas até onde eu falei mesmo. Tá bom, obrigado. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. O Senhor está olhando do céu e vendo nós acesos, porque nós temos o Espírito dele e a palavra dele. Então, ele está vendo isso na escuridão da noite espiritual que nós estamos vivendo, as nossas lâmpadas, né? Então, uma cidade situada em uma colina não pode ser escondida. Claro, se você tem uma cidade em cima do monte, ela vai estar com luz acesa à noite, todo mundo vai ver. Então, nem a luz é acesa, é colocada debaixo de um cesto, mas no velador, né? No lugar alto. O velador é aquele lugar onde punha-se antigamente as velas ou as lâmpadas de azeite, tá? E ela ilumina a todos os que estão na casa. Então tem que ficar do alto, né? Porque a luz vem do alto para baixo, né? Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então luz e boas obras estão relacionados, tá? E glorifiquem ao Pai que está nos céus. Além de tudo que foi dito aqui para trás, das bem-aventuranças, né, que foram ditas muitas coisas boas, né, e agora foi dito no final sobre as boas obras, né, porque o humilde de espírito é uma atitude interior, né, chorar também é uma atitude interior, né,
Ser manso é uma atitude interior e exterior também, né? Ter fome e sede de justiça, misericórdia, já é uma atitude também exterior, né? Puro de coração, exterior, interior, enfim. Pacificador, exterior, interior, né? E aí tem as boas obras, que é tudo isso ao mesmo tempo, né? Junto e misturado. Tá certo? Então essas são as boas obras, a lista do que foi dito para trás, tá bom? A lista do que foi dito para trás torna-se luz. Você sendo humilde de espírito torna-se luz, você chorando porque você vê as coisas erradas e não se conforma, né? Você torna-se luz, porque você é manso, você se torna luz, porque você tem fome e sede de justiça, você se torna luz, porque você é misericordioso, você se torna luz, porque você é puro de coração, você se torna luz, porque você é um pacificador, você se torna luz, e quando você é perseguido porque você faz as coisas certas e justas, você se torna luz. E quando os afrontam e você não revida, mas você se alegra, também você se torna luz. E quando você é sal da terra, você se torna luz, e quando você é luz, você se torna luz. Amém? Pode falar, irmão Geraldo. Então, eu vou ser um pouco polêmico aqui agora. Pode falar. Então, não endureça os vossos corações. Eu entendo que o sal da terra é para manter a pureza das pessoas da igreja. O sal, ele resiste ao apodrecimento. O sal resiste à mentira, o pecado. O sal resiste, ele conserva a pureza, a santidade. Porque sem sal, a igreja se corrompe. Sem sal, as pessoas entram em apostasia. Porque o sal que mantém a luz acesa, mantém o brilho para iluminar. Sem sal, a lamparina apaga. O sal é o óleo da lamparina que mantém o fogo aceso. Sem sal, as pessoas morrem na fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá licença, irmão. O senhor não causou polêmica, não. O senhor só acrescentou. Tá Amém. bom? Amém. Glória a Deus. Então, amém. Glória ao Senhor Jesus por tudo que foi dito, por tudo que foi falado, por todas as instruções. Então, vamos concluir então a aula de hoje. São 21 e 21, para a gente não poder passar muito aqui. Vamos lá. Não pense que vim abolir a Torá. Torá, para o hebraico, é instrução. É lei, mas é uma lei no sentido de instrução, tá? Como um professor. O morá, ou morê, é o professor. O morê dá a Torá, certo? A morá é a professora, tá? Morê é o professor. Então, o monte Moreá, Deus é o professor, tá? Foi onde ele recebeu lá. Ok? Um monte onde Abraão, né, foi sacrificar o seu filho e Deus foi o professor dele ali. Não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo, aqui até o céu e a terra passem, nenhum Yud, né, é uma letrinha bem pequenininha, e nenhum tio passará da Torá, até que tudo tenha se cumprido. Então, isso quer dizer que a parte profética, que também está na Torá, se cumprirá, além do que as coisas que estão escritas lá, né? Portanto, todo aquele que quebrar um desses menores mandamentos da Torá, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem os pratica e os ensina, será chamado grande no reino dos céus. Então, quebrar mandamento é perder galardão, tá? Certo? Porque você vai ser chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, você vai ficar com a roupa do corpo, né? Como eu sempre falo, né? Você vai ficar justo, branquinho, andando pelas ruas da cidade, mas não tem onde morar, né? Pode dormir na grama. Tá certo? Menor no reino dos céus. Amém? Então vamos lá. Comentário 177. 177 aqui foi, o que foi?
Alguém levantou a mão? Não. Vou terminar aqui para a gente fazer os comentários finais da nossa oração. 177, herdarão a terra, né? Salmo 37:11 tem uma referência sobre herdar a terra. Tá? Vamos ver lá? Salmos 37:11. Eu gosto sempre de pegar... Quando eu escrevo algum texto bíblico, alguma meditação, tem gente que deixa indicado, eu gosto de escrever o texto. Ela fala assim, não, mas deixa indicado para a pessoa ir lá e procurar. Mas não vão. Então eu ponho o texto para a pessoa ver que está lá, 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Isso. Alguém levantou a mão? Tem 3 pessoas que levantaram a mão? Não, só o irmão Geraldo. Pode falar, irmão Geraldo. Eu vou terminar aqui, mas pode falar. Vamos lá. Eu achei interessante essa visão tua sobre o quebrar o mandamento em perder recompensa. Em perder recompensa. Eu achei interessante. Por quê? Porque aí essa passagem fala exatamente isso. Quanto mais você pregar sobre o mandamento, sobre a palavra de Deus correto, maior vai ser o seu galardão. Se você pregar menos mandamento, menos em coisas na palavra, você vai ter menor recompensa no reino dos céus. Então, a nossa recompensa está em obedecer os mandamentos de Deus. Porque obedecendo os mandamentos de Deus, você vai ser sacerdote real. Por quê? Para você entrar nessa categoria de sacerdócio, você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus, para ser sacerdote, tem que obedecer os mandamentos. Sem obedecer os mandamentos, não tem como ser sacerdote. Porque o sacerdote é aquele que guarda a lei de Deus. Que guarda os mandamentos de Deus. A salvação é pela graça. Mas para ser sacerdócio, para sentar no Santos dos Santos, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Amém. Amém. Aqui então, irmãos, nos comentários pessoais de Shentov foi um médico espanhol que ele foi perseguido, né, pela Igreja Católica, e ele tinha crido em Jesus, né, ele era um judeu que se converteu, e que ele escreveu o antigo Mateus hebraico sobre a dupla negativa, né? Então ele fala assim, não penseis que vim abolir a lei, não vim abolir. Ele escreve, em todas essas palavras, nada deve ser adicionado às ordenanças da Torá e nem diminuído delas. Seu comentário se refere a Deuteronômio 4:2, 12:32, né? Que está escrito lá, não acrescentareis a palavra que te ordena e diminuireis dela, que são as mesmas 2 proibições encontradas no livro de Apocalipse. Até Shentov entendeu que Yeshua não violou e nem ensinou os outros a violar a Torá. Na verdade, essa foi a defesa de Shentov contra os bispos católicos que perseguiram os judeus na Espanha. O Yod é a menor das letras do alfabeto. O tio refere-se ao ornamento que os escribas desenharam em certas letras, tá? Vamos lá, vamos terminar aqui. Pois eu te digo, né, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos sofrins, né, que é os saduceus e os pruxim, vocês não entrarão no reino dos céus. Aqui cabe um comentário seguinte, como é que a nossa justiça, deixa eu só comentar aqui, escribas no contexto do primeiro século, o escriba não era exclusivamente alguém que transcrevia os rolos da Torá, mas também era qualificado para ensiná-lo às massas. Um sábio era um professor da Torá. O diz Koshanim, que significa sábio, é o autor e usa a palavra sofrim para escribas em toda esta versão. Bom, então aí ele está explicando o que é um escriba, tá? Que não necessariamente é alguém que transcrevia os rolos da Torá. Um sábio, na verdade, era chamado de professor, né? Que significa sábio, aquele que ensinava a Torá. Aqui outro comentário. Os escribas e fariseus ensinaram que alguém pode ser perdoado se quebrar os mandamentos do Todo-Poderoso, mas quem deliberadamente violar as tacanotes dos fariseus não verá o mundo vindouro. Então os escribas, eles inverteram, eles diziam que você pode quebrar o mandamento de Deus, mas não pode quebrar os deles, tá? Se você quebrar um dele, não verá o mundo vindouro.
O que é engraçado é que os fariseus estão muito metidos com a cabala, com as maldições da cabala, tá? E eles criam maldições e eles lançam essas maldições sobre as pessoas. Então, eles anulam a lei de Deus e favorecem as suas tacanotes, que são as suas regras, e amaldiçoam as pessoas que não cumprem as suas regras, tá? Eles estão muito ligados na cabala. E Yeshua anula seu próprio pronunciamento sobre eles, né? Declarando a todos os presentes que o verdadeiro padrão de justiça no reino não permitirá que os escribas e fariseus vejam o reino dos céus. Amém? Bom, então vamos fechar aqui essa última frase. O que significa você ter maior justiça do que a dos fariseus? Em primeiro lugar, só o fato de você crer em Jesus, você já tem maior justiça que os fariseus. Porque os fariseus não creram, tá? Por isso que Jesus falou assim, vou dar um sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas fez 3 dias e tal. Se eles entendessem o sinal do profeta Jonas, tinham entendido que Jesus era o Messias. E eles não entenderam, portanto, não creram. Então, não alcançaram a justiça de Deus, que é o próprio Jesus. O fato dele como é que fala? Não ter crido, já deixou eles para baixo. Tá bom? Então, vamos lá. Cumprir a lei, cumprir toda a lei. A lei, ela foi dada de forma processual. O que acontece? O primeiro mandamento foi lá no Jardim do Éden, que era não comer da árvore do bem e do mal. Todos nós comemos, pronto. Essa lei nós quebramos. Depois vieram as leis na época de Noé, que eram mais ou menos 7, que dizia a respeito sobre... antes do dilúvio era diferente um pouco depois do dilúvio. Não matarás, né, por causa que Caim matou Abel, não comerás animais, nem o sangue, certo? E depois tem até uma coisa depois para mim explicar sobre Abel, né, por que Abel está relacionado com comer o sangue, tá? E me lembrem de perguntar isso para mim, tá? Por que Abel e os canibais e essa coisa toda? Bom, então tinha mais ou menos 7 mandamentos que agora no pacto de Abraão aí que eles querem fazer no mundo, eles vão tentar usar esses 7 mandamentos para criar uma lei abraâmica para juntar cristãos, judeus e islâmicos. Só que eles deram uma modelada nessas 7 leis de Noé, na época de Noé, tá? Bom, quando veio a revelação do Monte Sinai, vieram 10 mandamentos. Então, veja só, se o povo não tivesse adorado o bezerro de ouro, se eles não tivessem adorado o bezerro de ouro, preste bem atenção, Moisés teria descido com as 2 tábuas, estariam 10 mandamentos, e era só o que nós teríamos que seguir. Por que se acrescentou de 1 mandamento para 7 e depois para 10, né? Porque nós estávamos lá no mundo, né? Já tinha passado 2.000 anos, né? De Adão até Abraão, né? 2.000 anos de Abraão até Jesus mais 2 e assim por diante. Então já tinham passado praticamente 2.000 anos e os homens mataram, né? Os homens fizeram coisas erradas, tomaram a mulher do próximo, né? Tomaram o gado do próximo, deixa eu ver o que mais, adoraram ídolos, e assim por diante. Aí os homens aumentaram os seus pecados, aumentaram as suas leis, tá? Então, se eles não tivessem adorado o bezerro de ouro, seriam só essas 10 leis. E aí todo mundo cumprisse essas 10 leis, estava muito bem, fosse sincero de coração, porque você pode fazer regras hipocritamente, né? Achando que você está enganando todo mundo, mas no fundo você não tem nada a ver com aquilo. Você tem ódio de cumprir aquilo que está na lei. Você odeia. Então, é preciso fazer de coração também, tá? Com vontade e com amor. Por isso que veio o primeiro mandamento, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vai na sequência. O mais importante vem primeiro. Certo? Se pode ver que o outro lá vai ficando menor, os mandamentos de importância vão ficando menores. Agora, quando eles desceram
quando Moisés desceu e viu que o povo se corrompeu, acrescentou-se o ministério levítico, com os sacrifícios e as ordenanças do tabernáculo, né? E todo aquele sacrifício lá. Eu acredito que Moisés tenha recebido a ordenança do tabernáculo antes da lei levítica, do ministério levítico. Porque o ministério levítico só apareceu por causa, né, como um conserto, para Deus consertar uma situação daquele do bezerro de ouro. Então, nós teríamos 10 mandamentos, e aí as pessoas, cumprindo aqueles 10 mandamentos, poderiam talvez entrar lá no tabernáculo. É uma teoria, vamos dizer assim, imaginando que eles não tivessem aceitado o bezerro de ouro. Como eles adoraram lá o bezerro de ouro, começou o sacerdócio levítico e todas aquelas ordenanças. Então, aquelas ordenanças se tornaram um peso para o povo, porque o pecado ficava muito caro, né? Pensa, quanto mais pecado, mais ovelhas você tinha que sacrificar. Então, você tinha que trabalhar mais para pagar os seus pecados. Então, você tinha que produzir mais ovelha, e dentro das ovelhas, e do seu boi, do seu gado, e do seu bode, e das suas pombinhas, você tinha que separar o puro, o branco, o inocente, o menor para sacrificar. Então, mais pecado, mais trabalho, mais leis. Um país, quando tem muitas leis, não significa um país justo, ao contrário. Nós temos não sei quantas mil emendas parlamentares, nós temos a Constituição e assim por diante. E nem por isso nós somos um país justo, porque nós não não existe nenhuma lei que faça você cumprir a lei. Certo? A única lei que faz você cumprir a lei é o amor. O amor por Deus faz você cumprir a lei. Amém? Então, nos Estados Unidos, parece-me, né? Não sei, o pastor João está aí, pode dizer se estou falando a verdade ou não. É menos leis e mais princípios, e são julgados por princípios e não por leis. Aqui não, aqui tem regrinha. Se entrou pela janela é um tipo de ladrão, se entrou pela porta é outro tipo de ladrão, se usou a chave é um tipo de ladrão, se arrebentou com o pé de cabra é outro tipo de ladrão. Então aqui é meio estranho, aqui no Brasil essas coisas são estranhas. Então, veja só, quando você advoga a lei, não necessariamente você está advogando os mandamentos, tá? Você pode estar advogando aquelas práticas levíticas que não eram necessárias, né, se não tivesse adorado o bezerro de ouro. Quando Jesus veio, aboliu as levíticas, as práticas levíticas. E ficaram o quê? Ficaram os 10 mandamentos. Como 10 é um número complicado de guardar, Jesus falou assim, ó, eu vou esmagar esses 10, amassar eles e dar para vocês só 2. Se vocês fizerem esses 2, vocês vão cumprir toda a lei. A tábua da esquerda, que é do 1 ao 5, são mandamentos relacionados a Deus. A tábua da direita, que era do 6 ao 10, relacionados ao próximo. Então, o Senhor Jesus falou assim, bom, eu vou pegar a tábua da direita e esmagar num mandamento, amarás o Senhor teu Deus todas as coisas. Pegar a tábua da esquerda, né, que é do lado do coração, amarás seu Deus todas as coisas, está do lado do coração, lá a tábua da esquerda, um mandamento. E a tábua da direita, eu vou esmagar ela e colocar um mandamento, que é a mão direita que faz algo pelo próximo. Amarás o próximo a ti mesmo. Fazendo esses 2, você cumpre toda a lei. Amém? Então, não fique apaixonado por regras, achando que você se torna mais justo por cumprir tantas regras, e ao contrário, quanto mais regras, mais pecador mostra que você é. Amém? Alguém quer falar? Pode falar, irmão João Batista. Vou fazer um comentário. Obrigado a concordar, gente. É só um comentário. Para você ser um sacerdote do Senhor, primeiro tem que ser uma pessoa observadora. Por quê? Para Deus usar a pessoa, ele não precisa ser tão expressivo em falar. Deus usa cada um do jeito dele.
Tem pessoas que são caladas, né? E tem umas pessoas que conversam mais. Deus usa cada um naquele processo. Só que, assim, a pessoa que é mais calada, ele sofre mais. Mais, assim, porque não expressa muito. Por isso que a gente tem que ser observador, porque o Senhor colocou você numa posição para você ajudar as pessoas. E você colocando como profeta, como pastor, diácono, como mestre, igual o irmão Lucas é mestre, pastor, professor, né? Deus já colocou essa observação nele, com certeza. Porque tem aluno que é mais calado e tem aluno que é mais expressivo. E não quer dizer que uma pessoa que é mais calada ou que o outro é mais expressivo não seja mais inteligente que o outro. Às vezes a pessoa que conversa mais, ele é menos inteligente que o outro que é mais calado. Então a gente tem que ter discernimento do Senhor para a gente ajudar as pessoas. Quando a pessoa é muito calada, se der uma oportunidade, você pode conversar com a pessoa. Você está precisando de uma ajuda, de alguma coisa? Eu posso interceder para você, se estiver passando por alguma dificuldade, alguma aflição, alguma coisa. E a pessoa às vezes fala, né? Eu não preciso falar o que ele está passando. Porque tem essa experiência de família mesmo, né? O mais novo, que já faleceu, ele era muito calado, ele não falava muito. A minha mãe, quando ela tinha problema de depressão, quando ela adoecia, aí ela soltava o verbo, né? Ela falava tudo. Então, durante o determinado tempo de vida, ela ia guardando tudo, aí foi até que ela adoecia. Aí todo ano tinha que internar. Com sofrimento, 60 anos de vida, 62 anos, todo ano estava internado. Por quê? Ela não desabafava e a gente não tinha discernimento para falar com a mãe. Só está precisando de alguma coisa, de desabafar alguma coisa. Às vezes nem adoecia, só para ter esse entendimento de conversar, né? De expressar com a pessoa. Então o sacerdote está aí. Deus, ele dá o entendimento para a pessoa ter esse discernimento e a gente interceder, orar. Deus usa cada um de um jeito. Usa muito aquela pessoa que é calado, mas usa muito você que tem um dom já mostrado para você observar isso e chegar na pessoa e perguntar se ele está precisando de uma ajuda. Talvez a pessoa está passando por uma dificuldade na família, um negócio que está angustiando, mas ele não tem coragem de expressar na família porque tem medo de ser, repreendido, entendeu? Então, tomar cuidado para a gente não fazer isso dentro de casa, na família, com os amigos, na igreja, na rua. Observa as pessoas, quando ela é muito calada, ele sofre muito, mas não quer dizer que Deus não usa ele, tá? Aí é o sacerdote, amém? Amém. O sacerdote é observador. Amém. Pode falar, irmã Cristiane. Como o irmão estava falando sobre a questão de muitas leis, né? Eu só quero deixar aqui um exemplo aqui, né? De algo do nosso cotidiano. Quando você vê uma torneira muito apertada, né? É sinal de goteira. Né? Então, quando a gente vê muitas regras, é porque tem coisa errada. Então, é o que eu queria deixar aqui de exemplo. Amém. Glória a Deus. Fala, pastor Jones. Amém, amém, glória a Deus, né? Então, a gente, é assim, né? O que acontece, né? A lei, ela é pobre, né? Agora, a graça, ela é viva, né? Como o próprio pastor Lucas já colocou aí, né? A lei diz o quê? Não matarás, né? Mas se você proferir um xingamento contra o teu irmão, você já está sujeito a julgamento, né? Ama o teu próximo, odeia o teu inimigo. A graça diz, ame o teu inimigo, né? Amém. A lei diz, não adulterarás. Jesus diz, se você olhar com intenção impura, você já pecou, né? Então a lei, ela é pobre, porque ela não veio acompanhada com a graça do Espírito Santo, né? O que é agora você obedecer os mandamentos? É você ouvir a voz do Espírito Santo, né?
Porque o Espírito Santo, ele vai te dirigir em todas as situações da tua vida, em todos os lugares que você tiver. Né? Ele vai te dirigir e ele vai te dizer o que fazer. Por isso que a lei é pobre. Né? Por isso que a graça, né, com a dádiva do Espírito Santo. Agora você obedece à voz do Espírito Santo. Né? É o sussurro suave do Espírito Santo. É que nem Elias, né? Elias estava lá, a palavra de Deus não estava nem no terremoto, nem no vento, nem no fogo, né? Então, a palavra de Deus não estava na lei, não estava na lei de Moisés, não estava lá no Sinai, né? Ela está no sussurro do Espírito Santo, onde você obedece. O que é obedecer à lei? O que é obedecer a Deus? É você obedecer tudo que o Espírito Santo sussurra no teu ouvido. Amém. É isso que é maravilhoso. Então a graça é muito mais rica, é muito mais poderosa. Amém. Então não adianta eu fazer 1 trilhão de leis, né? E quem obedece muitas leis, quem é legalista e gosta de leis, porque o ser humano até gosta de lei, né? Mas o fato de você obedecer todas as leis, é o que aconteceu com os fariseus. Eles obedeciam todas as leis, mas eles eram soberbos, arrogantes e orgulhosos por causa disso. Né? Então eles não estavam ouvindo a voz do Espírito Santo na sua totalidade. Né? Amém, amém? Amém. Quem quer falar aí, irmão Geraldo, pode falar aí, Geraldo. Então, a gente tem que estudar e ver que, de certa forma, todos têm razão. Mas se você olhar na Bíblia, em vários lugares, no sonho da Erim, Jesus fala assim que ele pesa os corações. Ele pesa nossas intenções. Ele sabe as nossas intenções nos nossos corações. Ele sabe o nosso apego. Ele conhece qual a intenção de obedecer, fazer a vontade dele. Ele conhece a cada fruto que você dá. De bondade, de misericórdia, de pacificador, de mansidão, de justiça. Ele conhece todos os seus frutos. Ele conhece a tua justiça. Ele vai pesar você conforme aquilo que você praticou. Não precisa justificar. Deus vai pesar os nossos corações conforme aquilo que você praticou, que eu pratiquei. Você pode ser mais justo ou menos justo, isso não importa. O importa nós ser aprovado. Se eu acho uma coisa e o irmão acha diferente, isso não faz diferença. No grande dia, o Deus vai pegar e colocar nossas obras na balança, nossa justiça na balança e vai pesar, conforme aquilo que você praticou. Você fala assim, mas eu amei a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo a ti mesmo, Deus vai colocar na balança. E isso que vai importar. Se a tua balança for a favor de você, você vai ser justificado. Se a tua balança não for a favor, for contra você, olha, tua justiça não exceder a justiça dos fariseus, dos escribas, olha, a tua situação vai estar difícil. Que nossa balança esteja ao nosso favor. Que nosso amor seja medido e não seja achado em falta. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, pastor João. Desculpa, estava falando com o microfone fechado. Fala, pastor João. Eu só queria saber, o Abel e o sangue dele, tem 15 minutos para acabar o seu negócio aqui. Eu não vou dormir à noite se eu não me falar isso. Você vai ter tempo para falar? Tem, tá. Tudo bem, então eu vou falar. É que assim, quando o Caim matou Abel, ele queria ser tanto igual ao Abel, que ele chupou o sangue dele. Então, daí vem o canibal, Caim e Abel, entendeu? Então, quando o Senhor decretou que não podia comer o sangue, que as pessoas começaram a acreditar que se você comesse o sangue de um animal, você tornaria a força dele. Do leão, você tomaria a força do leão, e assim por diante, né? Então, aí começou essa prática, né? Porque o Abel pensou dessa maneira, que ele queria ser o Caim pensou dessa maneira, queria tanto ser como Abel, que matou seu irmão e supou o seu sangue. Então, esse aqui é o problema.
Não existe isso. Quando Jesus fala, aquele que comia a minha carne e beber meu sangue, ele está lembrando disso. Porque aí você vai se tornar como Jesus, entendeu? Por isso que ele usou isso. Ele usou o pior para mostrar o melhor. Eu acho que eu entendi, não. Você está falando que bebeu o sangue dele? Você falou que chupou é beber? Ele bebeu o sangue, literalmente? O Caim bebeu o sangue do Abel, literalmente. Nossa, que isso. Tá bom, então. Aí o povo começou a achar que quando eles matavam o animal, ele podia ter a força do animal se ele comesse o sangue do animal. Por exemplo, eu quero ser forte como um leão, vou lá, mato um leão e bebo o sangue dele. Quero ser forte como um urso, mato um urso, quero ser... Aí o povo começou a ter essa prática. E o Senhor colocou a lei, não comerás, porque né, no animal, no sangue está a vida, porque o povo ficou com essa loucura toda aí. Tá certo? E aí quando Jesus fala, quem não comer minha carne e beber meu sangue, por isso que ele fala, dura esse discurso, né? Quem pode suportar? Por isso que eles falam isso, dura esse discurso, porque o Senhor Jesus falando assim, vocês não querem me imitar? Querem ser como a mim? Querem ser como eu? Então come minha carne e bebe meu sangue. Mas ele está falando do sacrifício, não de comer literalmente. Por isso que ele colocou a Santa Ceia. Para a gente lembrar da morte dele e poder praticar. Praticar espiritualmente. Espiritualmente, né? Tá bom, irmãos? Então, ninguém vai mais comentar nada. Amém? Vamos lá, então. Vamos orar para agradecer a Deus. Aí, na próxima aula, a gente continua ali no verso 21, tá? Quem ora para agradecer? Já são quase 10 horas. Essa hoje demorou um pouquinho mais. Muita gente comentou. Né? Posso orar? Pode falar, tia Ricardo. Pode falar, tia. Eu posso orar. Ah, então tá. Viu, irmãos? Vamos poupar tempo agora para poder... quem tiver que sair, porque todo mundo tem às 10 horas, começa o pessoal a se recolher, já são 10 para as 10, tá? Se quiser fazer um comentário, depois que eu parar a gravação, você faz, tá bom? Pode orar, tia. Deus amado, Deus de bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esse estudo de hoje, foi um estudo maravilhoso. Eu sinto, Pai amado, que eu fui completada por tantas experiências que meus irmãos trouxeram aqui. Eu entendo que o Espírito Santo usou cada um dos irmãos para trazerem sabedoria e acrescentar a cada um de nós. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada participante aqui. Que o Teu Espírito Santo continue nos iluminando para trazermos sabedoria e possamos acrescentar, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada um, alcança, Pai amado, os familiares de cada um que aqui esteve, que aqui está, e continua abençoando, Pai, o nosso professor, o nosso pastor Lucas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu agradeço. Amém. 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 Vou encerrar a gravação por causa do tempo que o pessoal vai... Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Mas se quiserem continuar comentando,